Olá, meus amigos professores. Estamos vivendo um momento único em nossa história, onde as tecnologias digitais da educação, elas atingiram um outro patamar, deixaram de ser apenas uma possibilidade para melhoria na qualidade de ensino e tornaram-se uma necessidade para a continuação dos processos de ensino e aprendizagem deste modo remoto que a pandemia do coronavírus nos impôs. Neste vídeo, eu venho apresentar para vocês uma ferramenta chamada Mentimeter, que é um software online interativo que permite a idealização de situações de aprendizagem com alta interatividade entre o professor e o aluno. Então vamos lá. O primeiro passo, vocês vão entrar no buscador do Google e vão digitar Mentimeter. Mentimeter, vou falar aqui Mentimeter para ficar mais tranquilo, tá bom? Então vocês vão entrar nesse primeiro link, mentimeter.com. Como eu estou utilizando o navegador do Google Chrome, basta eu clicar com o direito e traduzir para o português para que tudo isso fique no nosso idioma, ok? Aí vocês vão clicar aqui em inscrever-se e você pode fazer o seu login com a sua conta do Facebook ou com o seu próprio Gmail. Caso você não tenha acesso a nenhuma dessas duas plataformas, aí você pode inserir o seu próprio e-mail, traduzindo aqui para o português, né? Colocando uma senha e qual que é o seu primeiro e último nome e fazer a sua inscrição gratuita. Como eu já tenho conta, eu vou apenas colocar aqui, ó, inscreva-se com o seu Gmail, escolher minha conta, permitir e pronto. Eu tenho aqui algumas apresentações porque eu já utilizo esse software há algum tempo, mas no caso de vocês aqui estará em branco. Novamente, vou traduzir para o português para facilitar a nossa discussão. Aí eu vou clicar aqui, ó, nova apresentação. Quando eu clico em nova apresentação, ele pergunta qual é o nome desta apresentação. Por exemplo, imagine que eu utilizo essa aula, que ao meu ver é o modo mais eficaz da utilização desse software, que é quando você quer identificar quais são os conhecimentos prévios que o seu aluno apresenta de determinado assunto que será o tema da aula. Porque como diversas teorias de aprendizagem construtivista, como a teoria da aprendizagem significativa, a teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, entre outras, sempre falam que o conhecimento prévio do aluno é o elemento mais importante para a construção da sua aprendizagem. E um dos entraves que este modo remoto nos impôs é a percepção que o aluno tem de que ele não é um sujeito ativo, ele não tem tanta interação, tanta participação no processo de construção de sua aprendizagem. Então, quando nós elaboramos, assim como iremos fazer agora, esse word cloud, ou essa nuvem de palavras, o aluno ele consegue externalizar as suas concepções prévias a respeito do assunto que será abordado nessa aula e o professor vai poder confrontar esse conhecimento prévio apresentado especificamente por esse aluno e também identificar se é compartilhado por outros membros desse grupo social dos alunos e a partir disso confrontar tais concepções com os conceitos científicos. Ou seja, ele vai valorizar essa participação do aluno e vai partir do pressuposto desses conhecimentos prévios para direcionar atividades de aprendizagem capazes de que ele aprenda significativamente o conteúdo a ser abordado. Ok? Então, aqui o nome da apresentação, voltando aqui para o tema do Mentimeter, nós iremos colocar o tema da nossa aula. Por exemplo, como eu sou da física, vou colocar aqui física, um tema geral mesmo. Espera carregar um pouquinho. Novamente, vou traduzir aqui para a língua portuguesa. Aí você tem alguns tipos de perguntas, por exemplo, aqui múltipla escolha. Só que para múltipla escolha eu até aconselho vocês a utilizarem o Kahoot, que ele já tem diversas opções prontas, que eu também vou deixar o link na descrição de como que vocês podem utilizar o Kahoot nesse momento de aulas remotas também, ok? Aí você tem outro, balanças, ranking, perguntas e respostas, terminado em aberto, mas o que eu quero discutir com vocês é a respeito aqui do Word Cloud, que é a nossa nuvem de palavras. Então, quando eu clico aqui em nuvem de palavras, aparece aqui, ó, qual é a sua pergunta? Como o tema é física, imagine que eu estou trabalhando, por exemplo, o conceito de cinemática. Aí eu vou colocar assim, por exemplo, quais os conceitos físicos envolvidos na cinemática? Aqui é só um exemplo, né? É claro que cada professor, em posse do conteúdo que irá ser abordado e da disciplina que o senhor ou a senhora ministra, a pergunta com certeza será diferente. Mas, por exemplo, quais os conceitos físicos envolvidos na cinemática? Ou você poderia colocar o que é cinemática? Ou quais conceitos, quais fenômenos do seu cotidiano estão presentes também na cinemática? Fica daí a gosto do freguês, a critério do professor. Aí aqui tem inscrições por participante. O que isso significa? Quantas respostas cada aluno pode enviar? Aí vocês podem escolher 3, 4, 2, uma única palavra. Eu acredito que pelo menos 3 palavras são necessárias
para que você tenha realmente assim uma maior participação dos alunos. E se você expandir muito também, tem que colocar 8 palavras, que ele se sente sobrecarregado e se sente na obrigação de colocar esse tanto de palavras solicitadas, mas não é realmente aquilo que está mais presente em sua estrutura cognitiva, aquilo que é os primeiros elementos que ele associa, presente naquilo que ele já sabe com essa proposta de pergunta. Então, é minha sugestão, mas aí conforme eu falei, fica a gosto do professor, 3 questões já são suficientes. Aí aqui, novamente, né, você tem outra opção que é relacionada a filtro de palavrões, que você consegue selecionar aqui o seu idioma, por exemplo, inglês, que talvez eles possam ter uma palavra em inglês desagradável na hora de escrever, e aqui língua portuguesa. Depois é só clicar na setinha aqui para cima. Esse filtro de palavrões, pessoal, aconselho fortemente que vocês utilizem, porque como o aluno não vai precisar se identificar, pode ocorrer realmente uma situação desagradável. Mas enfim, depois de pronto, depois de programado essas etapas que eu acabei de discutir com vocês, basta clicar aqui em presente. Quando você clica aqui, olha só o que aparece. Aparece aqui essa apresentação com a sua pergunta, no meu caso, quais os conceitos físicos envolvidos na cinemática, e aparece aqui em cima, ó, vá para esse site mente.com e utilize o código 454680, ou seja, um código aleatório gerado por esse software. Como que eu compartilho isso durante a minha aula? Então, quando vocês estiverem utilizando o Meet ou Teams ou outra plataforma de sistema de aulas virtuais, basta você vir naquela opção de compartilhar sua tela. Quando você vem aqui em apresentar agora, você pode compartilhar sua tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome. Nesse caso, como eu tenho aqui em cima, olha só, a minha apresentação do Mentimeter como uma guia do Chrome, eu vou colocar uma guia do Chrome. Venho aqui, seleciono aquela onde está a minha apresentação e compartilhar. Pronto. Essa aqui é a tela que meu aluno verá. Então, neste caso, ele tem ainda até a sua opção, o link de como que ele tem que acessar esse código. Ele vai pegar o navegador do celular dele, então basta o aluno de vocês pegar o aparelho celular dele, ou mesmo o computador, e digitar conforme o próprio software solicita, mente.com. Aperta Enter, será solicitado que ele insira o código, nesse caso o nosso código é 454680, acessar, aguarda um pouquinho para carregar. Aqui vai aparecer a pergunta que o professor elaborou, nesse caso, quais os conceitos físicos envolvidos na cinemática, e aqui ele pode inserir a sua palavra sem ter que se identificar. Então o aluno não vai ficar inibido, nossa, eu vou ser exposto, vai apresentar ali que eu coloquei errado. Não, ele pode participar porque é de um formato anônimo. Então, por exemplo, envolvido na cinemática, o meu aluno acredita ali que tenha, por exemplo, força. Ele acredita que tenha a ver com, por exemplo, aqui a velocidade e movimento. Quando o aluno clica em enviar, olha só o que vai aparecer aqui na tela para o professor. Pronto, olha só, apareceu aqui para o professor, movimento, velocidade e força. Agora eu vou pegar meu aparelho celular, outros 2 aparelhos celulares, e vou colocar outras palavras para vocês identificarem aqui o que acontece nessa tela, nessa nuvem de palavras, ok? Então, olha só, de outro aparelho foi inserido algumas palavras, como, por exemplo, aceleração e leis de Newton. Mas como assim? O aluno colocou só 2? Não. Observe que, olha só, eu tenho aqui força com um tamanho maior do que as outras palavras. Por quê? Porque 2 usuários, que mostra aqui embaixo quantos já responderam, colocaram essa palavra força. Por isso que ela tem esse tamanho ampliado. Agora, novamente, olha só, eu peguei aqui meu celular e eu escrevi as palavras força, velocidade também e gravidade. Só para vocês observarem o que acontece aqui na tela. Olha só, quando eu clico em submeter, novamente, olha lá, agora a palavra velocidade também ampliou um pouco o seu tamanho, porque teve 2 pessoas que colocaram essa palavra. E força, que é a maior palavra de todas, quer dizer que é a palavra que está presente no discurso de mais sujeitos participantes. Então, em posse disso, olha só como o professor consegue fazer uma análise qualitativa realmente do conhecimento prévio desse aluno. Ele consegue identificar que a maioria desses alunos associa o conceito de força na cinemática, que na verdade é um pouco equivocado, porque a cinemática estuda o movimento dos corpos e das partículas sem considerar os agentes causadores desse movimento. E força é uma palavra que ela está mais presente quando nós falamos da dinâmica, que também faz parte da mecânica da física. Mas olha só, aí ele pode discutir com os alunos. Velocidade, pessoal, bastante gente colocou, realmente faz sentido quando nós discutimos a cinemática. Então, olha só, como é uma ferramenta extremamente simples e que o professor também consegue criar esse ambiente de aprendizagem onde o aluno interagiu,
O aluno influenciou a discussão que será tomada após a idealização dessa nuvem de palavras e também permite que o professor conheça um pouco mais os conhecimentos prévios dos alunos participantes da sua aula, ok? Aí, novamente, voltando aqui para o Meet, daí bastaria o professor parar a apresentação, voltar aqui para as câmeras e continuar o diálogo com os seus alunos. Então, aqui finalizamos essa nossa aula tutorial a respeito de como utilizar o Mentimeter, o Mentimeter aqui como uma ferramenta para a elaboração de nuvem de palavras que apresentam os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de um determinado assunto. É claro que também ao término da aula o professor poderia novamente apresentar essa mesma pergunta que foi feita no início, com o intuito de ver se as discussões provenientes da aula proporcionaram alguma mudança no discurso desses alunos. Espero que vocês tenham gostado, fica aí um forte abraço e qualquer dúvida que vocês tenham podem deixar no comentário, que se for necessário eu gravo um outro vídeo para a gente discutir a respeito desse assunto, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até mais!